Câmara é notícia. Muito bom dia, hoje é segunda-feira, 21 de março de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados começam nesta semana a análise da proposta de piso salarial para a enfermagem. Sistemas S diz a deputados que apoia projeto que cria Estatuto do Aprendiz. Especialistas defendem mudanças em projetos que fortalecem a aprendizagem profissional. Os deputados votam nesta semana a urgência para a proposta de um piso salarial para a enfermagem. Também pode ser votada a proposta que proíbe a União de criar despesas para estados e municípios sem a previsão de recursos para o custeio. O repórter Cid Queiroz tem as informações sobre a pauta da semana na Câmara dos Deputados. Depois de muita pressão, chega ao plenário esta semana o projeto que fixa o piso salarial de enfermeiros em R$ 4.750. Segundo o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, a medida deve ter impacto de 16 a 18 bilhões de reais. E os deputados ainda procuram formas de subsidiar esta despesa para que ela não inviabilize os hospitais filantrópicos. Por esta razão, a votação do mérito da matéria deve demorar um pouco mais. Nós iremos votar a urgência na próxima semana para dar uma sinalização à categoria que nós estamos tratando com seriedade e com respeito a esse tema, mas também estabelecemos um compromisso de um cronograma de 5 semanas para que, junto com o Senado Federal, a gente encontre maneiras de subsidiar e suportar o aumento que será dado na carga dessas instituições que fazem saúde no Brasil. Também pode ser votada a proposta de emenda à Constituição que proíbe a União de criar despesas aos demais entes federativos sem prever a transferência de recursos para o custeio. É uma reivindicação antiga de estados e municípios que alegam não ter como arcar com os gastos decorrentes de programas criados pela União. Mas a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, aponta problemas para a aprovação da matéria. Entrou na pauta a PEC 122, que impede que esse Congresso vote em alterações que ampliem serviços dos municípios ou qualquer tipo de despesa através de serviços. É, na verdade, a volta da reforma administrativa que não tiveram força para aprovar, a PEC 32, com outra formatação, para impedir a aprovação desses pisos, para impedir o pagamento do piso dos professores, mas não poderia, porque já é lei, idem dos agentes comunitários de saúde, mas pode ser uma pedra sobre a enfermagem. Estão prontos para a pauta do plenário da Câmara o projeto que cria o selo arte para produtos alimentícios artesanais de origem vegetal e o que transforma 4 cargos da carreira de auxiliar judiciário e 192 cargos de técnico judiciário em 118 cargos de carreira de analista judiciário no quadro permanente do TJDF. E, na quinta-feira, o Congresso volta a se reunir para continuar a apreciação de vetos presidenciais. Entre eles, o que estabelece incentivos à indústria da reciclagem. O coordenador da Frente Parlamentar da Reciclagem, deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defende a derrubada do veto. Foi um projeto também que tramitou em todas as comissões aqui nesta casa, passou pela correção da CFT, tramitou e foi aprovado pelo Senado, foi sancionado parte do projeto, transformando a Lei 14.260, criando assim a Lei de Incentivo à Reciclagem, mas vetou os artigos que, de fato, concedem os incentivos. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, é o autor da proposta que dispõe sobre medidas de proteção asseguradas aos entregadores de aplicativo, também vetada pelo presidente da República. Este projeto dos aplicativos ficou um ano e meio na Câmara dos Deputados, né? E no Senado ele foi votado em uma semana por unanimidade. Então, esse projeto melhorou muito a vida na pandemia daqueles trabalhadores de aplicativos, a grande parte deles entregadores de comida, inclusive. Isso significa o seguinte:
eles tiveram algum tipo de seguro-saúde, seguro-acidente, o não cancelamento, multa para quem desobedecer, e tinha o vale-alimentação, que é uma coisa normal. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Agora 7h36. O presidente da Câmara, Arthur Lira, instituiu um grupo de trabalho para debater temas relacionados ao semipresidencialismo, sistema de governo no qual o presidente da República compartilha o poder com o primeiro-ministro, eleito pelo Congresso Nacional. Já no ano passado, Arthur Lira defendeu a necessidade de adotar o sistema para enfrentar crises políticas. O grupo, composto por 10 deputados, será coordenado pelo deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, e terá 120 dias para concluir os trabalhos. Um conselho consultivo, coordenado pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, irá assessorar o GT. O ex-presidente Michel Temer e a ex-ministra Ellen Grace estão entre os 10 integrantes do conselho que deverá auxiliar o GT. A Biblioteca Digital da Câmara acaba de lançar uma publicação que reúne de forma inédita dados sobre as frentes parlamentares em atuação na Câmara, com dados que facilitam a consulta sobre a atuação e as pautas de cada grupo. Os detalhes com Luiz Cláudio Canuto. A Biblioteca da Câmara dos Deputados, que é o Centro de Documentação e Informação da Casa, lançou um material informativo que consolida de forma inédita os dados sobre as frentes parlamentares. Atualmente existem 345 frentes parlamentares com participação dos deputados, incluindo as mistas, que contam com senadores. As frentes parlamentares são grupos formados para articular avanços em um determinado setor, área ou tema. Desde 2005, elas passaram a ter registro na Câmara. O deputado Neri Geller, do PP de Mato Grosso, faz parte de mais de 150 frentes parlamentares. Ele é vice-presidente de uma das mais atuantes, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Na verdade, o trabalho das frentes parlamentares, elas são importantíssimas do ponto de vista de defender alguns temas que são importantes para o país. São parlamentares de vários estados que se aglomeram e discutem os assuntos de forma prévia, e o assunto já vai alinhado, seja ele do ponto de vista do mérito ou de algumas mudanças e emendas, tanto nas comissões quanto no plenário. O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, ressalta que as frentes parlamentares são suprapartidárias, ou seja, têm parlamentares de vários partidos, unidos pela mesma causa. Ele é coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. Nós nos reunimos regularmente para discutir como os temas que dizem respeito à área que nos preocupa estão sendo tratados na Câmara e no Senado, para preparar as votações da semana e também para apresentar propostas e iniciativas que ajudem os temas que a gente defende a avançar. O material informativo lançado pelo Centro de Documentação sobre as frentes parlamentares reúne dados antes dispersos pela página da Câmara pela internet. A iniciativa surgiu a partir dos constantes pedidos de informação sobre as frentes. O diretor do SED, André Freire da Silva, explica. Pelo portal, o estudante, o parlamentar, o usuário, o cidadão externo que quer conhecer o trabalho das frentes parlamentares, ele tem condições de saber toda essa informação que está numa única publicação, que é essa publicação que fizemos. Então, a quantidade de usuários aumenta e a gente bota isso disponível na rede mundial de computadores, pode ter até outros acessos, até quem está fora do Brasil pode também acessar essa documentação. E por que nós fizemos isso? Justamente porque tinha muita pesquisa e a gente só conseguia atender reunindo as informações que estavam dispersas no portal. Qualquer cidadão pode ter acesso à Biblioteca Digital da Câmara. O endereço é bd.câmara.leg.br. Os 3 arquivos sobre frentes parlamentares, cada um relativo a uma das 3 últimas legislaturas, está em formato PDF. A consolidação mais recente se refere às frentes da legislatura entre 2011 e 2015. Sobre as frentes atualmente em atividade, informações estão disponíveis na página da Câmara, www.câmara.leg.br. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Agora 7h40. Câmara analisa a proposta que reserva de 10% do patrocínio de futebol para times femininos. A repórter Paula Bittar nos conta a aprovação da proposta, que já passou por 2 comissões. Está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara uma proposta que obriga as empresas públicas federais que patrocinarem clubes de futebol profissionais a destinar 10% do valor do patrocínio para a organização e estruturação do futebol feminino. O projeto já foi aprovado pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e do Esporte. O texto original do deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, previa uma reserva de 5%, mas os parlamentares das 2 comissões em que a proposta foi analisada optaram por dobrar o valor, decisão aplaudida pelo parlamentar. A disputa hoje ela é muito desigual. E o nosso projeto, portanto, caminha no sentido de alocar recursos de forma definitiva para este segmento poder evoluir, poder crescer, se estruturar. A mudança maior que vejo é o aumento de 5% para 10% na participação destas cotas, que é fruto do debate na Câmara. Fico feliz por ter apresentado a proposta e muitos parlamentares ter compreendido que deveriam dobrar o valor. Técnica de futebol do Red Bull Bragantino, Camila Orlando, acredita que a proposta pode ajudar no desenvolvimento do esporte no país. Acredito que vai ser um grande projeto, mas uma grande ação que vai auxiliar no desenvolvimento da modalidade no país e na inclusão da mulher, nas oportunidades da mulher no esporte e também no futebol. Então eu desejo sorte para o projeto, porque eu tenho certeza que vai beneficiar muitos. A proposta que obriga as empresas públicas federais que patrocinarem clubes de futebol profissionais a destinar 10% do valor do patrocínio para a organização e estruturação do futebol feminino está sendo analisada em caráter conclusivo, o que significa que, se aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, poderá seguir diretamente para o Senado, a menos que haja um recurso para análise pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Agora 7h42 e a gente vai para um rápido intervalo. A gente volta já já. Câmara é notícia. Rádio Câmara, a sintonia que faz história. Mulheres de Palavra, as questões de gênero na Rádio Câmara. Entrevistas com parlamentares, especialistas e militantes da sociedade civil para discutir os projetos legislativos que afetam diretamente os direitos e oportunidades para as mulheres e a qualidade de vida em toda a sociedade. Mulheres de Palavra, sexta às 6 da tarde, com reapresentação nas manhãs de segunda às 11, quarta-feira às 6 e domingo às 10h30. Os bancos de leite são mantidos pela doação de leite materno para atender às necessidades das crianças. O processo de doação é simples, feito pelo telefone, tudo de forma cômoda. Após a ligação, é feito um cadastro e equipes do Corpo de Bombeiros recolhem o leite materno na sua residência. Interessadas em ajudar devem ligar para o número 160, opção 4. As coletas são feitas de segunda a sexta-feira. As mães que têm problemas nas mamas no período de amamentação também podem entrar em contato com o banco de leite ou posto de coleta mais próximo de sua casa para receber orientações. Mãe, doar leite é um ato de grandeza. Muitos prematuros necessitam desse alimento para se manter vivos. O leite humano salva vidas. Rádio Câmara Brasil, a sintonia do cidadão. Olá, eu sou Humberto Martins e convido você a participar do Fator de Risco, o seu programa semanal de informações e dicas de saúde. E você pode participar enviando sugestões para o e-mail fatorderiesco@gmail.com. E lembre-se, a gente se encontra toda sexta às 17 horas, ou se você preferir, nas manhãs de segunda às 10, quinta às 6 e domingo às 11. Eu espero você aqui, na Rádio Câmara. Quem transforma o mundo?
Meu nome é Carol Boyd e é com muito orgulho que eu me apresento como a primeira mulher operadora de teleférico do Bondinho Pão de Açúcar. Uma das coisas que eu mais gosto aqui é ter a oportunidade de inspirar felicidade em todos que se conectam conosco. Antes de trabalhar no Bondinho, eu morria de medo de altura. Então, nem nos meus sonhos mais ousados eu imaginei um dia trabalhar nessas circunstâncias. A jornada até aqui não foi nada fácil, mas eu jamais pensei em desistir porque eu sabia exatamente onde queria chegar. Por mim, pela minha família e por todas as mulheres que se dedicam a alcançar os seus objetivos. Um mundo melhor tem mulheres em todos os lugares. Uma campanha da Rádio Câmara. Rádio Câmara, a sintonia das várias trilhas. Câmara é notícia. Agora 7h46. Especialistas convidados pela Escola da Câmara orientaram sobre as condutas vedadas nas eleições a agentes públicos. O debate inaugurou uma série de eventos que será promovida neste ano por conta das eleições em outubro. A repórter Silvia Munhata acompanhou. O advogado da União no Tribunal Superior Eleitoral, Rafael Vale, afirma que a Justiça Eleitoral vem avançando na penalização do abuso de poder nas eleições. Em debate da Escola da Câmara sobre as condutas vedadas aos agentes públicos nas eleições, Vale recomendou que os agentes atuem com cautela para evitar penalizações. O debate é o primeiro de uma série sobre as eleições de 2022 que ficará disponível no YouTube da Escola da Câmara. Os agentes públicos são deputados, ministros, servidores, estagiários, ou seja, quaisquer pessoas que estejam trabalhando para órgãos públicos. E a ideia da legislação é evitar que a máquina pública seja utilizada em benefício de candidatos. Vale explicou que não é necessário comprovar que as ações tiveram algum efeito. Em relação ao abuso de poder, o advogado explicou que não é possível utilizar bens e materiais públicos para a campanha. Isso pode incluir até mesmo o Wi-Fi da instituição. Nos 3 meses anteriores à eleição, que será no dia 2 de outubro, é proibida a contratação de pessoas, transferências voluntárias para estados e municípios, publicidade institucional e eventos de inauguração de obras públicas. Mesmo uma campanha de saúde precisa de aprovação da Justiça Eleitoral. A propaganda eleitoral é permitida após o dia 15 de agosto e é possível usar a internet, inclusive o envio massivo de mensagens, mas isso só pode ser feito pelos partidos e candidatos. Rafael Vale lembrou que deve ser retirada qualquer propaganda em páginas oficiais. Muitas vezes, dentro de um site de órgão público, acontece a divulgação, às vezes se esquece ali um link para um perfil de uma mídia social privada de um candidato. E aí gera um problema. Então, vale dizer que a veiculação, ainda que gratuitamente, de propaganda eleitoral na internet, em sites oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, é vedado. O advogado disse que o agente público comum, como um servidor, não deve fazer manifestações ostensivas de apoio a candidatos dentro do trabalho. Não faça nada em repartição pública que seja ostensivo, que você chegue com papel, buzine, que você saia gritando dentro da sua repartição. Assim, bom senso, né? A gente costuma falar que, olha, se quiser fazer algo super discreto, um botãozinho, se fizer muito necessário, tem esse julgado. Eu recomendo não fazer, evitar não misturar as coisas. O advogado da Câmara, Júlio Queiroz, diz que os parlamentares que são candidatos precisam prestar mais atenção em relação ao uso dos recursos destinados a cada gabinete para o exercício do mandato, como despesas com combustível. Ou seja, será necessário separar o que é gasto da atividade do que é gasto com campanha, que deve ser pago com outros recursos. Durante todo o ano de 2022, é proibido aos agentes públicos distribuir gratuitamente bens e serviços, além de executar programas sociais que já não estivessem criados em 2021. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Agora 7h50. Sistema S diz a deputados que apoia projeto que cria Estatuto do Aprendiz. O repórter Silvério Rios acompanhou o encontro e tem mais informações.
Representantes do Sistema S de entidades corporativas voltadas à educação e treinamento profissional elogiaram o projeto que cria o Estatuto do Aprendiz e, em grande parte, apontaram a necessidade de a proposta levar em conta as mudanças que acontecem no mercado profissional, principalmente com o desenvolvimento tecnológico. O debate sobre o novo marco legal para o trabalho e capacitação de jovens entre 14 e 24 anos aconteceu em audiência da Comissão Especial da Câmara criada para analisar a proposta. O diretor-geral do Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Rafael Lucchesi, apontou que o Brasil tem um grave problema de pouca aderência, ou seja, muitos alunos de cursos profissionalizantes não conseguem emprego após terminarem os estudos. Lucchesi citou o caso do número excessivo de cursos existentes na área administrativa, que estaria em desacordo com as necessidades do mercado e, por consequência, dos alunos, até mesmo em relação à carga horária. Nós precisamos encaixar a aprendizagem na tendência do mundo futuro. Não é razoável um contrato de aprendizagem de 800 ou 1.000 horas, onde o resultado disso é uma habilitação como assistente administrativo de 160 horas. Há uma distorção até ética nisso. O jovem não está sendo respeitado. Dados de pesquisa de uma empresa de consultoria canadense apontam que 50% das profissões existentes hoje vão desaparecer ou sofrer fortes transformações nos próximos 30 anos. E os cursos profissionalizantes do mundo todo devem preparar os alunos para uma revolução digital, destacou ainda o diretor do Senai. Já Ana Beatriz Venalt, diretora do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, lembrou que a formação técnica profissional pode ter papel fundamental para solucionar o problema de evasão no ensino médio brasileiro. A aprendizagem técnica tem uma função muito forte. Primeiro, ela fortalece o ensino médio, né? Ao fortalecer, a gente sabe que a educação profissional ela gera, pode diminuir a evasão, ela pode qualificar, ela pode gerar um caminho profissional do jovem que normalmente sai do ensino médio e vai para o mercado de trabalho. Enfim, então a aprendizagem técnica ela tem uma função social e educacional muito forte. Cleonice Ren, presidente do Fórum Nacional das Mantenedoras de Instituições de Educação Profissional e Tecnológica, Brasiltec, reafirmou a importância social do projeto ao ressaltar que a formação profissional permite ao jovem conseguir um primeiro emprego digno. Cleonice citou que investir em educação é uma forma de atuar preventivamente na formação da juventude a custos relativamente baixos. Somente para refletirmos o quanto é vantajoso o país investir fortemente na ampliação e no reforço da aprendizagem, trago uma constatação. Um jovem aprendiz contratado custa em média à empresa R$ 1.700 no mês. E um jovem em situação de privacidade de liberdade por conflito com a lei custa ao Estado, em média, R$ 13.000 mês. Ao final da reunião, o relator da comissão especial, deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, destacou a importância dos debates para o aprimoramento do projeto do Estatuto do Aprendiz, que estabelece um novo marco legal para a contratação e capacitação de jovens de 14 a 24 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios. Agora 7h53, especialistas defendem mudanças em projeto que fortalece a aprendizagem profissional. A repórter Noelle Nobre tem os detalhes. Participantes de uma videoconferência consideraram positivo o projeto de lei que permite o aproveitamento de créditos obtidos por estudante na educação profissional técnica no ensino superior. Na opinião de especialistas, a proposta fortalece a aprendizagem técnica. Na avaliação de Gustavo Leal, do Senai, a proposta de lei cria uma oportunidade de diálogo entre os mundos da educação e do trabalho, estabelecendo pontes para a aprendizagem industrial e a comercial. Quando a gente enxerga um itinerário 5, cujo principal protagonista no país são as redes públicas estaduais, nós estamos querendo democratizar o acesso dos alunos à boa educação profissional e aos programas de aprendizagem. Também Daniela Papelbaum, do Senac, disse que o projeto favorece uma entrada mais qualificada no mercado de trabalho
ao aproximar a escola da realidade do aluno. A intenção, ela é grande, sim, ela traz aprendizagem para o campo educacional, e isso é uma virtude, porque a gente entende que a aprendizagem tem um pé no setor produtivo, mas é uma ação de educação, ela está permeada pela necessidade de ampliação da escolaridade. Gustavo Leal e Daniela Papelbaum defenderam que a comissão acate uma sugestão apresentada pela deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do União de Tocantins. A emenda busca assegurar que, quando a educação profissional técnica de nível médio for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, haja também uma compensação da carga horária entre o contrato de trabalho e as aulas teóricas. Para Humberto Casagrande Neto, do CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, por outro lado, a proposta precisa definir com clareza o que é ensino médio e o que é aprendizagem. Depois, no capítulo 2, vamos chamar assim, discutir um marco regulatório que seja simples, crie poucas obrigações, tenham regras mais claras e que não criem ambientes que as empresas não podem cumprir. A proposta, que permite o aproveitamento de créditos obtidos por estudante na educação técnica no ensino superior, está em análise em uma comissão especial da Câmara e tem como relatora a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. Agora, 7h56, termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães com os trabalhos técnicos de José Adilson. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Teixeira. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação do jornalista Márcio Aquilissardi. Bom dia para você, ótima semana para nós. Até amanhã. Câmara é notícia.